E aí é com ele, nosso analista, Theo Cury, já aqui ao meu lado. Theo, bora trazer aqui pesquisa Futura Apex, divulgada há pouco, com os números das intenções de voto para a presidência da República, cenário de segundo turno. Uma eventual disputa entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Trazendo então os números em tela, destacando o que o levantamento aponta. Lula com 48,1% das intenções de voto e o Flávio Bolsonaro com 42,9%. Brancos, nulos ou ninguém somam 7,2%, não sabem, não responderam e indecisos são 1,8%. Vale destacarmos aqui a trajetória das intenções de voto. Em abril desse ano, o Lula tinha 42,6%, o Flávio Bolsonaro 48%. Brancos e nulos, 7,3%, não sabem, não responderam, 2,1%. Aí vamos para maio. Duas pesquisas realizadas no mês de maio. Na primeira, Flávio Bolsonaro seguia ali na liderança com 46,9%, Lula com 44,4%. Em maio, um novo levantamento. E aí temos uma inversão. O presidente Lula passa para 47,7%, portanto passa a liderar o levantamento, e Flávio Bolsonaro soma 42,2%. E aí agora, em junho, temos a manutenção desse cenário, com o presidente Lula na liderança, no eventual segundo turno com Flávio Bolsonaro, com 48,1%, e temos então o Flávio Bolsonaro com 42,9%. Importante, Theo Cury, pontuarmos fatos que aconteceram nesse período. De maio para cá, da segunda quinzena, acredito eu, que tenha sido feito esse segundo levantamento, o que mudou, Theo Cury? O que mudou foi a revelação daqueles áudios pelo Intercept Brasil, das conversas entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, reportagem do Intercept, que revelou aquela cobrança do Flávio Bolsonaro sobre o Daniel Vorcaro para a liberação de mais recursos e o pagamento das parcelas que ainda estavam em abertas para o financiamento do filme para Jair Messias Bolsonaro. Isso faz com que haja uma mudança drástica e uma inversão dos valores, quase completamente uma inversão. Flávio Bolsonaro com 48% em abril, Lula hoje com 48,1%, Lula tinha 42,6% em abril, e agora Flávio Bolsonaro tem 42,9%. Então você vê, há uma mudança completa do patamar dos dois depois da revelação e que se mantém. Esse é um ponto importante. Essa pesquisa mostra, nesse momento, uma descrença com relação ao Flávio Bolsonaro que se mantém em maio e em junho. É importante, porque somente o resultado de maio não dava ainda uma garantia de que há uma desconfiança ou uma insegurança do eleitor com relação ao Flávio Bolsonaro. A pesquisa de junho, ela mantém esse prejuízo para a campanha do Flávio Bolsonaro, a ver como que vai vir a próxima pesquisa. Em caso de manutenção nesse patamar, entre os 47% e 48%, é um mau sinal para a campanha do Flávio Bolsonaro, alternando, né? Entre 42% e 43% é uma má notícia para a campanha do Flávio Bolsonaro se isso persistir no próximo levantamento de julho. Lembrando aqui da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, nesse cenário, de momento, da pesquisa divulgada pela Futura Apex, temos o presidente Lula com 48,1%, Flávio Bolsonaro 42,9% no eventual segundo turno. Agora também é importante observarmos aqui os números com relação à aprovação do trabalho do presidente Lula. Números em tela, então, também acompanhando essa trajetória, mas já observando os números atuais, viu? Agora também uma inversão, viu, Theo Cury? A desaprovação que vinha figurando ali como majoritária entre os entrevistados desde abril, agora ela cai para 47,7% e a aprovação subiu de 44,9% em maio para 49,6%. Também destacamos aqui fatos novos, o que temos aí no radar no que se refere à assinatura do governo para que tenha esse crescimento na aprovação. Bom, entre outros pontos, o governo conseguiu aprovar 6-1 na Câmara dos Deputados,
teve o desenrola nesse período entre abril, que ajuda a explicar esse crescimento e a percepção de melhora do governo do presidente Lula. Proposta também de incentivo para os combustíveis, para os preços dos combustíveis lá no Congresso Nacional. Então, linha de crédito para motorista de aplicativo. Exatamente, são algumas das frentes que o governo tem. Essa é uma boa notícia para o governo. O governo, por mais que o presidente Lula tenha um bom desempenho em primeiro e segundo turno contra o Flávio Bolsonaro e uma mudança nessa trajetória, uma percepção de alta nessa trajetória, o que o governo sempre pena é aqui, na aprovação. A despeito da melhora na intenção de voto em primeiro e segundo turno, o governo ainda tem muita dificuldade de conseguir convencer a população do seu trabalho, das suas entregas. Essa pesquisa, pelo menos nesse momento, mostra uma boa notícia para o governo do presidente Lula, porque é um aumento expressivo de 44,9% em maio para 49,6% agora em junho. E uma desaprovação em queda, e uma queda também importante para você ver. Houve uma manutenção entre abril e maio e uma queda importante entre maio e junho. Não significa que está tudo ganho, pelo contrário, mas a se manter essa trajetória ou uma estabilização da aprovação e da desaprovação nesses patamares apontados pela pesquisa é uma boa notícia e ajuda o governo a entender para onde ele tem que correr. Aqui no caso, o retrato que a gente traz de momento, apesar dessas medidas populares que foram adotadas e anunciadas pelo governo, ainda temos um cenário que mostra também essa polarização, né? Tivemos o crescimento, sim, da aprovação ao governo, mas ainda assim 47,7% desaprovando o trabalho do presidente Lula. Lembrando aqui números da pesquisa, tá? Foram 2.000 entrevistados em todo o país entre os dias 8 e 12 de junho. Margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Pesquisa que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento foi realizado com recursos do próprio Instituto e está aí com esse registro no TSE. Volta aqui para o Theo Cury para falarmos mais sobre eleições, Theo. E aí, olhando também para esses palanques regionais, mais cedo comentávamos com o Theo Cury, também pesquisa divulgada hoje, pesquisa Real Time Big Data, sobre o recorte da disputa presidencial no estado de São Paulo, mas é importante também olharmos para outras regiões do Brasil, para outros estados. Viajamos com o Theo Cury para Pernambuco. Lá em Pernambuco, Theo, diferentemente, por exemplo, do que acontece em São Paulo, em que o presidente Lula escolheu um candidato e tem um candidato que é Fernando Haddad, lá em Pernambuco tinha uma disputa de palanque. Se seria para o ex-prefeito de Recife, João Campos, ou se seria para a atual governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Os dois buscavam o apoio do presidente Lula, o presidente Lula sinalizava apoio aos dois, mas agora ele já definiu o seu candidato. Exato, ele definiu e gravou um vídeo anunciando apoio ao João Campos do PSB, ex-prefeito de Recife. Havia essa discussão e os boatos, então a ideia do presidente ao gravar esse vídeo é dissipar qualquer tipo de dúvida que haja com relação ao apoio dele. Não à toa ele gravou esse vídeo, trouxe nesse vídeo toda a relação dele com outras lideranças da família do João Campos no estado de Pernambuco, fala sobre o bisavô, sobre o avô, sobre o pai, que aparece aqui, o Eduardo Campos, foi ministro do governo do presidente Lula lá no primeiro mandato dele, em 2004, ele foi ministro dele, depois foi candidato à presidência da República em 2014. E aí declara esse apoio ao João Campos, é bem nesse momento do vídeo que vocês veem. E aí isso acaba, ele toma um lado, obviamente. A Raquel Lira, governadora do estado de Pernambuco, veio aqui para a CNN na semana passada, concedeu uma entrevista ao Live. Disse que, a despeito da escolha do presidente, ela mantém ainda uma relação com o governo, então há uma percepção de que não é tão desastroso, mas também não é uma boa notícia para ela esse apoio. Ela mantém essa relação institucional do governo do estado com o governo federal, deixou isso muito claro, mas havia dentro do governo do presidente Lula uma ala que defendia ou que sinalizava pelo menos um palanque duplo. E um palanque duplo não agrada nenhum dos lados, pelo contrário, acaba inclusive criando um desgaste e um mal-estar do governo federal
em especial do presidente Lula, tanto com a governadora quanto com o ex-prefeito de Recife. Então, isso acabou trazendo esse desgaste, essa situação complicada para o presidente, que grava o vídeo declarando apoio ao João Campos. E tinha até uma pressão por parte da pré-campanha de João Campos, né, devido aos mais recentes resultados de pesquisas eleitorais. Então, o crescimento da Raquel Lira, e agora temos, então, o presidente Lula declarando apoio ao ex-prefeito de Recife. Até pela relação do vice-presidente da República, que é filiado ao mesmo partido político do João Campos, daí a necessidade de um posicionamento mais claro do presidente Lula. É esse clima eleitoral que a gente vai te trazendo aqui com o Theo Cury. Theo, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Combinado. Até já.